Estamos de volta com a nossa palestra de formação de protagonistas socioambientais, a experiência... Estamos de volta com a nossa palestra Fazendo História para Melhorar a Vida das Pessoas, edição corporativa transformadora. E estamos recebendo aqui no estúdio a Daviane Chemin, que é diretora de RH e de Educação Corporativa do Sistema FIEP, a Marília de Souza, que é gerente do Observatório do Sistema FIEP, e o Cristóbal Gadiero, da Escola Matrística de Santiago. Bem-vindo a todos e vamos dar início, então, à nossa palestra com a Daviane. Boa tarde a todos e a todas. O que nós estamos chamando de educação corporativa transformadora é uma tentativa de demonstrar um rico processo de transformação cultural que aconteceu no Sistema FIEP, através de um processo profundo de educação que nós qualificamos como transformadora e que culminou numa grande capacidade que nós nos encontramos de aprender, de conversar e, sobretudo, de aprender na convivência. E o nosso último processo vivido, que é o Fazendo História, não deixa de ser um grande aprendizado na convivência, numa organização nada trivial, numa organização que não tem referência global, né, que só faz sentido aqui no Brasil, que é a Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Acho que é importante a gente contar muito rapidamente que instituição é essa e que desafios elas nos trazem para um processo de transformação cultural. O Sistema FIEP é uma instituição que tem mais de 60 anos, nasceu para representar os interesses da indústria, tem no Paraná como missão promover o desenvolvimento sustentável da indústria e promove o desenvolvimento sustentável através das entidades SESI, SENAI, IEL e FIEP, oferecendo serviços na indústria de educação, lazer, cultura, trabalhando a indústria, né, a inovação dentro da indústria, mas também trabalhando a inovação social, ou seja, o entorno onde a indústria emerge, né. Porém, para que ela possa desempenhar a sua missão, ela recebe recursos compulsórios das indústrias, o que a dá uma característica parafiscal, o que faz com que nós sejamos continuamente acompanhados e controlados por órgãos fiscalizadores, afinal não são recursos públicos, mas são recursos da indústria, e isso nos dá uma característica hierárquica, burocrática, presente o tempo todo na organização. Então é importante a gente contextualizar que empresa nós temos para contar que, apesar das nossas características originais e essenciais, um processo de mudança cultural profundo foi permitido viver aqui. E o ponto de partida desse processo de mudança cultural é uma organização que há 8 anos atrás tinha 1.000 colaboradores, 1.000 funcionários. Nós não funcionávamos como um sistema integrado. Hoje nós temos SESI, SENAI, IEL, FIEP, mas não funcionávamos como um sistema. Cada entidade dessas trabalhava de forma isolada. Nós tínhamos ainda muita burocracia no trabalho e nas relações, um controle excessivo, né, pela característica da instituição, pouca autonomia, né, por uma vez que tem controle, você acaba tendo pouca autonomia. Os programas de treinamento e desenvolvimento, já que nós estamos falando de educação corporativa, eles aconteciam, sim, de forma eficaz, mas de forma isolada, focada no indivíduo, nas equipes e distintamente entre as entidades, e não de forma sistêmica. Então vem, em 2003, a gestão do nosso presidente, Rodrigo Rocha Loures, onde ele traz, junto à sua equipe, a visão de desenvolvimento industrial sustentável, no seu sentido mais amplo. E, junto com essa visão do desenvolvimento industrial sustentável, vem uma crença e uma convicção onde a dimensão humana deveria ser um dos pilares das estratégias desta organização. E essa crença, ela é marcada por um grande encontro, né? Quando o presidente chega na organização, ele propõe um grande encontro que funciona como um sinal de uma grande mudança,
onde ele chama todos os colaboradores, stakeholders, né, incluindo pilares da sociedade, né, parceiros, empresários, governo, para dar um novo tom numa nova gestão, onde a mudança, a partir daquele momento, aconteceria pelo diálogo, pelo desenvolvimento, onde os atores desse processo seriam as pessoas. E nós tivemos aí 2.000 pessoas durante uma semana dialogando permanentemente e construindo as novas estratégias do sistema FIEP. Pode passar mais um pouquinho. E a partir desse convite e a partir desse diálogo, muitos estímulos foram dados nessa direção. E esses estímulos se configuraram num processo altamente inovador de educação, e que nós qualificamos como educação transformadora. O primeiro grande estímulo que nós tivemos aqui foi um estímulo de um olhar apreciativo. Nós passamos por um processo de certificação em investigação apreciativa, é uma metodologia que nasceu na Case Western Reserve, e esse processo trouxe tanto nossos gestores e profissionais de educação-chave um convite para poder enxergar, em primeiro lugar, o melhor das pessoas a partir de suas fortalezas e também enxergar as possibilidades na adversidade e na complexidade que vivia o sistema FIEP naquela época. Nós tivemos um grande outro estímulo, que foi o estímulo de funcionar como um sistema, onde nós tivemos nossa equipe de diretores dialogando permanentemente num fórum específico, tomando decisões com impacto sistêmico, né, e fazendo alinhamento das estratégias que agora não mais poderiam funcionar de maneira isolada, mas sempre convergentes para um propósito maior, que nós viemos descobrir logo depois, que era o de melhorar a vida das pessoas na indústria e na sociedade. Também as nossas ações de pessoas foram um grande estímulo, uma vez que houve uma grande inovação no design de soluções de pessoas, que colocou permanentemente o líder e suas pessoas como protagonistas dos processos. E também houve um empreendimento grande de significado de pessoas nos fazeres da organização. Todos esses estímulos, na verdade, funcionaram como adubo para preparar uma boa terra, né? A boa terra do sistema FIEP. E ainda nessa boa terra, nós tivemos um grande estímulo de olhar para os resultados que nós queríamos. E o compromisso com o resultado, com grandes orientações, como, por exemplo, mapa estratégico, balance scorecard, compromissos com resultados, estabelecimentos de acordos entre as pessoas, foco do cliente, nos ajudaram a encontrar resultados. Mas a maneira pela qual nós encontramos esses resultados, através de valores, crenças, olhando o melhor das pessoas, nos levaram a ter resultados, na verdade, extraordinários. E a gente vai enxergar esses resultados no final desse processo. Ainda essa boa terra, ela foi adubada pelo fazer das entidades, que naturalmente tem a missão do serviço. Um propósito nobre de melhorar a vida das pessoas. Trabalhar com educação, saúde, lazer e bem-estar. E neste fazer das entidades, a organização encontrou grandes possibilidades na sinergia. Naquilo que nós chamamos de educação transformadora, que foi o fio condutor de todo o processo de transformação cultural, a nossa educação sempre foi diferenciada porque nós aprendemos na ação, na experiência, na convivência e na reflexão. E nós tivemos, a partir desse entendimento, muitos outros estímulos com essa proposta. E aí a gente vem e tem aqui a cultura da inovação. Em termos de cultura de inovação, foi feito um investimento significativo, em termos financeiros, inclusive, mas muito mais em termos de investimento de tempo das pessoas, de mobilização de pessoas dentro da organização, com o objetivo de criar uma cultura de inovação.
muitas vezes se fala em inovação, precisamos inovar, temos que ser inovadores, e nós, refletindo sobre o tema, entendemos que, antes de tudo, era necessário construir uma cultura de inovação. E, para isso, foi lançado mão do que, naquele momento, nos parecia mais oportuno, em termos de cooperação internacional. Foi trazido um grande especialista chamado Marc Gigé, que esteve conosco durante 1 ano e meio, trabalhando com praticamente 500 pessoas da organização, com o intuito de, no decorrer desse tempo, construir essa cultura. Reverberou em diversas instâncias, em diversos projetos, e até hoje continua, eu diria, se amplifica, né, na medida em que isso vai entrando em outras esferas, em outras camadas dentro da organização. Então, nós tivemos um novo estímulo, onde nós passamos por um programa chamado Biologia Cultural, que foi uma parceria estratégica com a Escola Matrística de Santiago, onde nós tivemos uma turma de 70 pessoas, sendo que 50 pessoas tratavam-se de pessoas-chave do sistema FIEP, que trabalhavam e trabalham com educação, gestores de áreas estratégicas, vivenciando um entendimento diferenciado. Acho que é interessante aqui falar sobre a biologia cultural e o impacto desse processo, porque talvez seja uma das coisas mais ousadas que eu tenha notícia em termos de educação corporativa, pela profundidade do processo. Então, foi um processo de 3 anos, não de 3 meses. Então, a organização se propõe a oferecer no espaço de trabalho, durante o tempo em que as pessoas estão na organização, 1 semana a cada 3 meses, durante 3 anos, e nos intervalos entre essas semanas presenciais, muitas atividades, muitos encontros, muitas reflexões, onde se criou, eu diria, um espaço emocional diferenciado. Uma vez que o processo de biologia cultural dentro da organização permeou da diretoria até a ponta, ou seja, profissionais que trabalham com empresas, com jovens, com educação, muitas pessoas da educação, e com isso se criou um vocabulário novo, sonhos diferenciados, desejos de transformação e modos de operar que eram até então desconhecidos dentro da organização. E interessante é que, na medida em que o programa de biologia cultural avançava, percebendo uma dificuldade ou a necessidade de estabelecer novos meios de comunicação com os staffs, né, de alta direção do sistema, foi então desenhado um segundo programa, que veio complementar a esse, que é justamente o entendimento matrístico organizacional, que era trazer a biologia cultural para o staff de direção que não tinha condições de participar do processo da biologia cultural. Então, o EMA, o entendimento matrístico organizacional, ele tinha por objetivo apenas estar com os staffs diretores, e aí se trazia para este staff o mesmo tipo de discussão que acontecia durante os processos de biologia cultural, e a gente percebe que houve uma transformação no modo de comunicar da própria direção, novas linguagens foram estabelecidas e um entendimento ampliado também foi possível. Acho que nós passamos a entender o que é bem-estar dentro de uma organização e buscar aumentar cada vez mais os espaços de bem-estar aqui dentro. Então, temos, neste processo de educação corporativa, um processo de entendimento, um processo de conhecimento. E faltava uma ação oportuna para que toda essa metodologia, para chamá-lo de alguma maneira, fosse colocada em prática na própria gestão da organização. Considerou-se naquele momento que a ação oportuna era esse processo de intervenção organizacional chamado entendimento matrístico organizacional. O entendimento, este processo de entendimento, tentou, e acho que conseguiu, de alguma forma, gerar os espaços de conversa entre os